Boa tarde. Hoje, dia 19/8/2024, às 13 horas e 39 minutos. Estamos aqui presentes para dar continuidade aos trabalhos da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, no âmbito do requerimento 001 de 2024, que deu origem à presente CPI, cujo tema visa a fiscalização da aplicação dos recursos destinados ao transporte escolar e apurar eventuais irregularidades nos contratos do transporte escolar municipal durante a gestão 2021-2024. Ok, senhor? Dada a ciência e breve relato que motivou a instauração da CPI, passamos adiante. Nesse momento, cabe ressaltar que, conforme assegura nossa legislação, a senhora tem o direito constitucional do artigo 5º, inciso 63, da Constituição Federal de 1988, de permanecer calada caso queira, ok? Eu vou passar agora a palavra para o vereador Emerson e ele vai dar continuidade aos trabalhos. Senhora Luiz, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer a senhora por ter vindo comparecer ao nosso serviço. Nós estamos aqui com algumas perguntas feitas pelo grupo, pela CPI, onde fomos designados a fazer parte dessa comissão. E aí nós vamos fazer as perguntas de acordo com o presidente dessa CPI colocou. As perguntas que a senhora quiser responder, só tem a liberdade de responder, se eu quiser ficar calado. No momento, se eu for ficar calado, só me avisa com um gesto de cabeça para poder entender, para poder saltar para a próxima pergunta. E a outra situação é o seguinte: o nosso ditador, o nosso amigo Igor, e aí a gente só vai ter que falar do jeito que ele entenda para ele poder digitar, correto? Não pode falar assim na resposta, ser mais voltada para ele poder entender direitinho. No final, nós vamos imprimir o que foi falado, o que já está ali na pauta nossa, nas nossas perguntas. A senhora vai dar uma lida em tudo, do jeito que a senhora quiser. Quando a senhora falar assim, não, realmente é isso mesmo que eu depus, é isso mesmo que está correto, aí a senhora vai assinar e só vai ter se a senhora quiser uma cópia, só pode pegar uma cópia, aí fica à vontade. Só estou esclarecendo, só para você não só sentir a sequência, porque não preocupa não, às vezes tem algum erro agora, alguma coisa que a senhora falou, mas depois, lá na frente, só quer consertar, aí só pode ter certeza, só vai ter tudo em mãos para ver o que for melhor, de acordo com o depoimento da senhora, daquilo que a senhora quer expressar para nós, que vai ser de grande contribuição para o nosso serviço. Então, senhora Benícia, qual é o período que a senhora ocupou o cargo de secretária municipal de educação? Foi de agosto de 2021 a abril de 2023. Quais os tipos de veículo eram realizados no transporte escolar? Quais e quais os tipos de veículo eram realizados no transporte escolar? A gente quer saber assim, é caminhão, é jipe, quais os veículos que utilizam no transporte escolar? Eu sei que para a senhora vai ser uma pergunta simples, para o nosso elaborado das nossas perguntas, tudo tem fundamento. O transporte escolar é realizado com ônibus, vans e combis, sendo que alguns são de propriedade do município, são veículos próprios, e a grande maioria são veículos terceirizados, que tem a contratação desse serviço terceirizado, porque o município não tem essa frota toda para fornecer o transporte para a demanda que a gente precisa atender. Eu vou
esclarecer a senhora, Aham. que não tem uma série de perguntas Sim. que vai decifrar isso tudo que você Ah, explicou. Mas só pode ficar à vontade. Tá? Aqui no caso, é só os tipos de veículos realizados no transporte escolar. Ah, tá. Então são vans, são ônibus e combis. Beleza. Como eram definidas as rotas que seriam feitas com transporte particular contratado ou com veículos próprios dos municípios? Isso a gente quer entender. Ou seja, quem que define isso? É isso que a gente quer saber. Tem uma linha aqui, essa linha vai... São diversas linhas. Quem define essa linha com ônibus, essa linha com Kombi, essa linha... Competência de quem? Quem que é a pessoa que é o responsável por isso e que define isso? Na verdade, a secretaria só faz o levantamento da demanda. Por exemplo, a escola tal, nós temos tantos alunos que utilizam transporte. Esses alunos, naquela rota, por exemplo, 5 meninos, uma rota rural, vai caber numa van, vai caber numa Kombi. A gente faz esse levantamento. 5 meninos em tal escola, 20 alunos em tal escola, período da manhã, período da tarde. A gente faz o levantamento, passa para a prefeitura, o setor de licitação. Lá na prefeitura eles montam o processo de acordo com essa demanda. É isso aí. Então a gente faz só o levantamento. Então quem define, na verdade, é a administração. Quem define é a administração. Se contrata um ônibus, se contrata a Kombi. Isso, de acordo com a demanda. Vocês Isso mesmo. mandam... A gente manda a necessidade. A necessidade. E eles definem o que faz. Isso mesmo. Entende? Posso ir para 4? Quantos veículos próprios à disposição do Executivo Municipal nos anos 2023, no período de sua gestão? Quantos veículos próprios na sua secretaria? A gente quer saber assim, quantos ônibus ou quantas compras, o que vocês tinham em mãos para poder veículos próprios? Ao longo da gestão, chegaram alguns veículos. Eu não me lembro assim, a quantidade que chegou não, porque a gente solicitou naqueles programas do governo, então chegaram alguns veículos, mas por volta de 15 veículos assim, no total. Até quando eu saí, mais ou menos, tinha uns 15 veículos próprios. Mais ou menos 15 veículos. Quinta agora. Quantos veículos contratados à disposição do Executivo Municipal em 2023, no período de sua gestão? 23? 23 eu fiquei 4 meses só. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar essa resposta aqui, aí só vai falar assim para mim, não, só para dar a resposta assim. No período tal foi tantos veículos e no outro restante, no outro ano, foi tanto. Só para a gente poder saber direitinho. Repete só a Pergunta assim, quantos veículos contratados à disposição do Executivo no ano de 2023, no período de sua gestão? A senhora falou que também trabalhou em 2022. Isso. Então só pode eu vou falar assim, 2022 tanto, tanto, 2023 tanto. Só para a gente poder saber. Eram 38 rotas, deixa eu fazer só o cálculo. Eram 35 veículos. Se a senhora puder... Por volta de 35 veículos. Não é um número exato não, tá? Porque alguns veículos faziam mais de uma rota, mas eram 38 rotas, então deve ser 35 veículos contratados na minha gestão. Então 38 em 2022. 22. E 2023? Também? Até abril, né? Depois Sim. disso teve alteração, mas já não é a minha. Aí agora vai vir. Quantas rotas no total? Agora vai vir. Sexta pergunta. Quantas rotas no total? Na minha gestão, Sua gestão. 38 rotas. Em 2022 22. e em 2023. Começou o ano com 38. Você sabe como que isso terminou? Não.
Dessas rotas, eram com veículos contratados? Essas rotas 38, 38. eu estou falando só dos contratados. Ah, tá. Os outros efetivos eu não estou colocando. Era quantas rotas, então, no total? Valendo? Os efetivos são... Ai, não vou saber de cabeça. É para falar que não lembro, então. Eu não lembro. Porque esses aí são só os contratados, tá. que eu estou falando. Beleza. A pergunta difícil aqui agora, eu sei que nós colocamos. Pergunta 8ª. Dessas rotas, quantas eram com veículos? 8ª agora. Então, Essa aqui também são 7. É a 7. A 7ª é essa. Dessas rotas, quantas eram com veículos contratados? Descreva as rotas. Porque são duas. Essa é a 7ª. Tá. Ah, não lembro. Agora é a 8. Agora é a outra. Dessas rotas, quantas eram com veículo particular? Descreva as rotas. Um é contratado e o outro é da prefeitura. Aí é essa que só não Essa lembro. eu não sei, não lembro. Agora, quantos alunos eram beneficiados com transporte no mês de janeiro a junho e no mês de junho a dezembro de 2023? Só tem noção de quantos alunos eram atendidos? Olha, é por volta de uns 1.700 alunos que são atendidos diariamente na rede. Tá. Esse número é um número constante, assim, né? A senhora tem conhecimento se no meio do ano tem um aumento bem significativo em relação ao início do ano de alunos? Ou se é tudo mais ou menos a mesma coisa? Eu não tem, assim, no meio do ano, não, é tudo, eu acredito que seja assim, a diferença que tem é a mudança de localidade, né, de onde a criança mora. É o que causa a variação na quilometragem. Mas todos os meses são idênticos. Assim. Não tem assim. Então o que muda é a localidade, o menino muda, aí ele muda de rota. Geralmente vai para mais longe, né? Aumenta um pouco. É por banho de café, né? Realmente, a roça tem a questão da banha de café, então desloca, né? Os meses de banho. Foi lido pelo vereador Pega que o início disso tudo foi a estação de uma rota que tinha 24 quilômetros um contrato e o outro contrato tinha 38. Na citada denúncia foi solicitada a medição pelo sistema Strava ou similar. A senhora sabe explicar se o Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Educação, mede por esse sistema ou por outro, ou como é feita a medição do seu mandato? No nosso mandato usou a quilometragem do carro. E a senhora que mediu? Não. Não poderia explicar quem mediu no caso? Quem mede é um funcionário da secretaria, né? Mas o serviço tem que ser feito porque o transporte é obrigatório, né? Todos os anos ele é feito, em janeiro. O levantamento se passa para a prefeitura e a prefeitura faz a contratação do serviço. E esse profissional tem nome que faz o levantamento? Na minha época, eu Ademir fez. Como é que é o nome dele? Ademilton.
Qual é o setor ou a área, o gestor responsável por definir, estabelecer as rotas? Qual o critério utilizado para definir a quilometragem dos itinerários? É a senhora que define isso? A quilometragem? Qual setor, eu quero saber o seguinte, qual setor ou a área, o gestor responsável por definir, estabelecer as rotas? Qual é o critério? Então, é uma pergunta, né? Primeiro é essa aqui. Qual é o setor, a área, o gestor responsável por definir e estabelecer as rotas? Responsável. Tá. Desde que eu entrei na secretaria, as rotas, elas estavam lá prontas, assim, desde que o transporte nos anos anteriores existia. Né? Com a época da pandemia, deu a parada, mas daí a gente retomou usando aquela tabela antiga. Foi no local, o funcionário fez a medição e como que fala? O itinerário, né? O itinerário. E passou isso. E daí, a partir do momento que ele faz esse itinerário, passa por tal lugar, por tal... definindo os pontos. Né? Define os pontos, daí ele passa isso para a prefeitura. Então, assim, Aí, a partir daí, quem é o responsável? Passa para o setor de licitação, para fazer a licitação. Mas... E fora do setor de licitação, quem é o responsável? Antes dele. Antes dele. Até chegar na licitação. Porque pelo que eu estou querendo entender, assim, quem define o final? Quem define a contratação? É. Quem define quem vai contratar, a forma de contratar, é isso? Isso. A forma de contratação, quem define é a administração. A administração. Muito obrigado. Entendeu, eu? Escreveu um bocadinho. Posso para a próxima? Pode. Como eu expliquei para a senhora, às vezes a senhora vai responder uma pergunta e ela vai ter uma pessoa muito parecida e nós definimos direitinho, né? Aqui talvez você vai achar que está respondendo a mesma coisa, mas é porque está no nosso processinho aqui, que nós separamos bem definido. Número 13. Quem faz o levantamento da quilometragem a ser contratada pelo município nas linhas terceirizadas? Também é o Ademilton que faz o levantamento. Ele faz o percurso todo da zona. Essas linhas terceirizadas geralmente são rurais. Correto. A maioria é rural. Então ele vai no local e faz o levantamento da quilometragem. Correto. 14. Quem é o responsável pela autorização de contratação do serviço prestado durante a sua gestão? Quem que autoriza contratar a firma tal para fazer serviço lá no meio rural? Você fala quem autoriza contratar o transporte? O transporte, isso. Quem autoriza contratar o transporte escolar? A administração que autoriza contratar. E a secretaria faz a gestão dessa contratação. Nós recebemos reclamações dos pais, passamos, no caso, quando era cooperativa, a gente passava as reclamações para a cooperativa. Falando rápido. Motorista que tinha que ser notificado, nós não podíamos notificar o motorista, não era funcionário nosso. Passava para a cooperativa, para ela notificar. A gente só fazia a ponte. 15. Como e a quem é feita a solicitação do pedido de contratação dos veículos de transporte terceirizado em 2023? A gente quer saber como é que funcionava isso. Como e a quem é feita a solicitação do pedido de contratação dos veículos? Permissão também, sim. Muito parecido. Como é feita, a quem é feito o pedido de contratação?
A primeira pergunta que você respondeu na 14, você perguntou quem é o responsável pela autorização de contratação de serviço prestado durante sua gestão. Agora eu estou perguntando como e a quem é feita a solicitação do pedido de contratação dos veículos de transporte terceirizado em 2023. Porque aí pode ter uma diferença de 2022 para 2023. Não, é do mesmo jeito, sempre funcionou do mesmo jeito. Porque, como a gente faz o levantamento e já manda para a prefeitura, eu acredito que já é uma solicitação. Uma solicitação que a gente faz para o setor de licitação. Né? De licitar o serviço. É a senhora que pediu a licitação e contratação do transporte escolar nos anos 2023 e 2024? Quem pediu a licitação e contratação? É o que só já explicou. Eu mandei, a gente manda para lá, porque é obrigação, não pode ficar sem transporte escolar, que é lei. Então, o secretário, na verdade, não tem como fugir disso. O secretário tem que fazer, a Secretaria de Educação tem que fazer o levantamento da demanda e tem que encaminhar para o setor de licitação. Correto. Para que o serviço seja prestado. As perguntas que eu vou fazer que é muito parecido, porque na verdade a gente também quer entender como funciona. Então, assim, talvez para a senhora vai ser uma coisa muito simples, mas para nós é importante porque nós estamos tentando entender como funciona também direitinho, tá? A senhora sabe informar quem fez a licitação e onde o nome do funcionário nos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024? Foi o Jaider e o Zé Luiz, que são os responsáveis pelo setor de licitação. Qual o critério utilizado para quantificar o valor pago pelo quilômetro rodado nos anos 2021, 2022, 2023 e 2024? Lá na licitação é que eles fazem, a gente não olha isso não. Na licitação é que tem esse valor e eles é que fazem essa... Não é de competência sua. Não é de competência da secretaria. Ok. Foi feito via requerimento e justamente deu os fatos, né, dessa CPI. Foi feito o seguinte: o que aconteceu? Foi feito o requerimento número 3, 2024, dessa casa, Câmara Municipal, onde solicitou ao Poder Executivo Municipal informações sobre o transporte escolar no 2023, sobre os termos, referente ao contrato de janeiro de 2023, no contrato 8 de 2023, a adesão 02/2023, onde o itinerário da rota 5 é de 24 km por dia. E no contrato mês de julho, processo licitatório número 71/2023, pregão presencial, número 36/2023, o itinerário da rota é de 38 km por dia, sendo os itinerários os mesmos e horários iguais. Qual o motivo da diferença de 14 km nesse contrato? A senhora sabe, aí eu vou fazer a pergunta para a senhora. Você sabe explicar o motivo que justifica essa diferença de 14 km por dia de um contrato para o outro subsequente, sendo para a mesma rota e no mesmo percurso? Ou seja, no contrato de 2023, de janeiro a julho, ele tinha 24 km. Aí escreveram a mesma rota, os mesmos horários, e no outro contrato de julho a dezembro ele tinha 38 km por dia. A senhora sabe explicar o motivo dessa diferença? Não sei, não. Porque o contrato de julho eu já não era secretária mais. Eu estava como secretária no de janeiro.
A gente não estava mais como secretário. A senhora tem conhecimento, quando a prefeitura faz o contrato, a senhora tem conhecimento desse contrato? Ou seja, Ele fica publicado, né? Aí a senhora tem conhecimento disso? Quando faz a publicação, ele me manda, né? Ele manda para a secretaria, né? E a gente toma conhecimento. Conforme aponta, pergunta 21 aí, tá? Conforme aponta os contratos, houve alteração dos percursos de algumas rotas. Ou seja, além da gente tomar conhecimento que esse veio da Polícia Federal, uma vez que não tinha recurso federal, eles mandaram para a Câmara apurar um dos princípios da CPI, dos princípios até da Comissão de Finanças, tentar apurar alguma coisa. Porém, como nós não tivemos esclarecimento da administração, então as coisas só aumentando, né? Conforme aponta os contratos, houve alteração dos percursos de algumas rotas, sendo que a maioria dos casos houve um acréscimo considerável da quilometragem, ou seja, aumentou a quilometragem percorrida, quilômetros rodados. A senhora sabe explicar o motivo do caso? Porque primeiro eu perguntei de uma rota só, tá? Agora eu estou perguntando que nós comparamos 10 rotas e 10 rotas teve aumento. E outras rotas nós não achamos nada no portal da transparência, nem como pesquisar. Tem uma certa empresa que foi feita aqui na presença de todo mundo, nós mandamos pesquisar se estava no portal da transparência e não tinha nada dessa empresa no portal da transparência. Né? E aí eu pergunto, a senhora só sabe esclarecer... E a comparação com essas duas licitações? Isso. Eu estou citando assim, em 2023... Do meio do ano para frente, aumentou a quilometragem. E do meio do ano para trás, a quilometragem estava menos. Aí o que a gente está querendo saber é o seguinte, sendo a rota igual, porque está descrito no contrato, a de janeiro a junho está descrito igual. A de julho em diante está descrita a mesma coisa, para buscar 7 da manhã, horários variados, né? 7, 11, e aí tem horários variados. Mas você pega as rotas iguaizinhas. E aí, na hora que você vai comparar, um aumenta 30 km, outro aumenta 10 km, outro aumenta 20, 3, e aí vai. E teve algumas também que ficou igual. Então, nas que eu consegui comparar, que não foi todas, porque muitas outras não teve como de comparar, porque não está no portal de transparência. Aí eu pergunto a senhora sabe explicar o motivo disso? Ou a senhora não sabe o motivo? Eu não sei o motivo dessa variação, não. Igual eu tinha falado, um dos motivos que varia a rota é a mudança no endereço do aluno. Né? Entendi. Essa pergunta também, vou fazer para o senhor, que nós colocamos uma pergunta difícil também, né? Houve solicitação documental, matrícula do aluno novo de algum órgão público no sentido, ou seja, alguma solicitação de algum órgão, entidade ou de pais de alunos sendo atendida a solicitação, acarretaria o aumento dos quilômetros percorridos naquelas mesmas rotas. Não sei falar. Você sabe informar alguma coisa sobre isso? Não. Se teve alguma solicitação, não sei.
nós pegamos os contratos, no contrato de 8/23, está descrito qual o motivo. A gente quer saber o seguinte: lá está descrito que foi contratado 220 dias letivos. E o calendário escolar, ele consta 200 dias letivos. Eu só poderia explicar, para a gente poder entender essa diferença? Pensando aqui, mas eu não... Não lembro? Talvez... Não, eu não sei, na verdade. Não sei por quê. Não sei. Talvez por uma... Acontece, né? Talvez, não sei se é, mas por um acréscimo, por exemplo, uma excursão que alguma escola solicita, por isso que licita mais. Uma excursão, isso acontece. Talvez para atender essas demandas fora dos 200 dias letivos. Correto. Poderia ser, né? Não sei. Mas no caso específico, não sei se é. A senhora sabe me dizer quem era o responsável que fazia a linha 36 do contrato 08/2023? Que fazia, eu posso falar para a senhora aqui a rota, que vem da Ponte Santana, Pré-FAC, Vila do Asilo, Vila Barbosa, Escola Afonso Vaz, Sérgio Benedito Coronel João Domingos, contrato 8/2023. A senhora lembra quem faz essa linha? Isso é terceirizado? Essa linha está no contrato. Pré-FAC. Começa na Pré-FAC, Vila do Asilo, Vila Barbosa, Escola Afonso Vaz, Sérgio Benedito Coronel João Domingos. Não. Que não se lembra. Eu posso até olhar, assim, nos Tá bom. arquivos lá em Brasília. Depois, só que se olhar, né? Tudo bem. A gente entende que é difícil, né? A senhora lembra quem fazia a rota 37 do contrato 08/2023 que vem do Vermelho Velho a Raul? Não. Por qual motivo as linhas 36 e 37 do contrato 08/2023 não foram licitadas no processo 71/2023? Vou explicar para a senhora. Essas duas linhas, 36 e 37, estão no processo 08 de janeiro a julho de 2023. As outras linhas, essas linhas no caso, 36 e 37, não está no processo 71/2023, no processo de julho a dezembro. A senhora sabe explicar? De 2023? Fora da sua gestão. Foi difícil para explicar. Eu não sei explicar, mas talvez foi substituída por algum motorista próprio, né, efetivo nosso, mas eu não sei se é isso, não tenho certeza. Então, Talvez. Não sei, não sei. Melhor. Muda aí, não sei. Qual o motivo da diferença de quilometragem? Eu sei que é difícil só responder isso aqui, mas eu tenho que perguntar, né? Qual o motivo da diferença de quilometragem contratados nas rotas 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, do contrato 8?
e no contrato 71, considerando que as descrições das rotas são as mesmas. Você sabe o motivo dessas diferenças de quilometragem? Não sei, não era na minha gestão mais. A próxima eu não vou fazer, não. Aí já entra na outra. Ó. Existe um cadastro de todos os usuários do transporte escolar? O que a gente quer saber? A gente consegue saber quem são as pessoas que beneficiam do transporte escolar? Existe um cadastro desses alunos que usam transporte? Na secretaria existe. A secretaria tem. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora, por acaso, alguma vez, a senhora pesquisou os contratos do transporte escolar no portal da transparência? Não. E a última pergunta aqui, ó. Qual o motivo da diferença de quilometragem entre o anexo 1 do contrato 08/23 e a somatória das rotas que originam o requerimento contratado? Explicar para a senhora, eu não estou com ele aqui em mãos, mas quando pega o contrato em si, do anexo 1, anexo 1 é a somatória de Kombi contratada, de micro-ônibus contratado, de ônibus contratado. Soma-se esse anexo 1, ele dá um determinado valor de quilômetro. Quando você discrimina ele por rota, somando as 39 rotas, ele dá um outro valor. A senhora sabe explicar sobre essas diferenças que houve? Eu sei que na licitação, o setor de licitação, ele contrata, podendo estender 25% a mais. Não, mas já não Então, está previsto ali. Aqui eu vou explicar para a senhora o seguinte, ó, só para você entender direitinho. Eu também acho essa pergunta difícil para a senhora, se é um contrato em mãos para te entregar. Porque você pega o anexo, porque dele dá o tempo, né? Você pega lá o contrato do anexo, assim, eu expliquei para a senhora, caminhão, van, ônibus e micro-ônibus e todos os veículos que utilizados no transporte escolar, vamos colocar assim, estou dando um número, estou dando um exemplo, 1.000 quilômetros, um exemplo. Aí quando você discrimina todas as rotas, e aí nós fizemos questão de somar todas as rotas. Quando somamos todas as rotas, dá 19 km menos. Aí isso nós achamos estranho, por quê? No anexo 1 dá 1019, exemplo, e na rota na verdadeira dá 1000. Então até nesse contrato a gente viu que pode ser um erro. Nós estamos tentando entender esse somatório, né? Porque se veio da licitação, a licitação não vai fazer em tese, né? A gente acha que pode acontecer, né, com erro somatório. Mas assim, aí a minha pergunta para a senhora tem alguma explicação sobre isso? Não, essa parte aí é a licitação que mexe. Não tem, não. Eu sei que é previsto licitar um pouco mais do que é utilizado justamente para atender essas demandas extras que podem surgir, né, de mudança de localidade e tal.
com quem foi feito as tratativas a respeito do transporte escolar? Ou seja, a senhora teve a demanda da senhora. O funcionário foi lá, mediu. A gente quer entender como é que funciona. O funcionário mediu, trouxe que precisa para a rota tal 30 km, outra rota 35, outra rota 40, etc. Aí encaminha para a senhora. Aí a senhora dali só encaminha para a administração. Isso. Aí a administração que vai ver com quem vai contratar o serviço. Vai contratar o serviço. Aí ela vai fazer. A partir daí, a administração manda para a licitação vai abrir na verdade, os meios de praxe dela lá contratar, correto? Nós mandamos para a licitação e a licitação é que entra em contato com a administração e decide lá como vai contratar. A pergunta que a gente quer saber a senhora conhecia esse pessoal da Global? Não. Ou de alguma cooperativa? Não. Beleza. Ó, as nossas perguntas que tinha aqui eram essas. Agradeço a senhora pela colaboração da senhora para nós, para a gente poder entender como é que funciona essa situação do transporte escolar aqui no nosso município. No mais, muito obrigado, senhora. Agradeço por ter esclarecido aí algumas dúvidas que nós tínhamos. À disposição. Ele vai ler? Você já falou? Já. Ah, tá. É Robenícia ou Robenícia? Robenícia. Aqui. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos. Não havendo nada mais a tratar, eu declaro encerrada a sessão.